Rapaz queridos, tudo bem? Douglas aqui. Nós estamos dando início a mais um episódio do nosso DNA Cast. E nesse episódio de hoje nós vamos conversar sobre a vida financeira do cristão. Mas antes de a gente entrar nessa nossa conversa, é claro que você não pode perder a chance de realizar a sua inscrição aqui no nosso canal, hein? Ativa o sininho das notificações, aperta o botão do gostei para que essa conversa, para que esse conteúdo alcance ainda mais vidas. E se por um acaso você tem o Spotify aí no seu celular, você também pode nos acompanhar através da conta DNA Cast. O link vai estar aqui abaixo também da descrição. É só você clicar e nos ouvir lá através do aplicativo do Spotify. E hoje, para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, a vida financeira do cristão, nós temos aqui esse casal que é líder do Ministério Marketplace, presbítero Aldir, diaconisa Luciane. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui, viu? Nós que agradecemos, um prazer imenso estar aqui. Falar de vida financeira do cristão, além de ser um tabu, é um desafio para qualquer pessoa. E nós estamos aqui para esclarecer, trazer leveza para esse assunto e que você que esteja aí assistindo entenda, tenha mais clareza e possa inclusive disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Glória a Deus por isso. Nós agradecemos por estarmos aqui hoje, a oportunidade de falarmos de um assunto, como o Aldir disse, um pouco delicado dentro de igreja, dentro do cenário cristão, mas muito necessário. E é uma honra poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem nos ensinado, do que temos vivido na prática, na experiência com as nossas vidas e o que nós temos aqui compartilhado na igreja durante esses anos. Muito Glória bem. a Deus. Acredito que o ministério de vocês é muito de encontro, né, com esse assunto, então com certeza essa vai ser uma conversa muito construtiva. Então você que está aí em casa nos assistindo, preste muita atenção em cada dica, em cada palavra, em cada direcionamento que vai ser entregue aqui hoje, porque nós vamos realmente trazer respostas dos céus que podem ser chaves preciosas, né, para destravar e romper vidas financeiras que talvez estejam paradas. Exatamente. E para a gente começar essa conversa aqui, tem já, né, uma polêmica, digamos assim. Eu tenho certeza que quem está em casa assistindo, com certeza deve ter essa dúvida. Afinal, qual que é a relação entre Deus e dinheiro? Será que Deus odeia o dinheiro? Será que nós, como crentes cristãos, a gente não pode ter dinheiro? Será que dinheiro é algo amaldiçoado? Porque eu sei e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa nos assistindo acabam tendo essa percepção, né? Dinheiro e Deus estão caminhando em caminhos completamente opostos. Mas nós temos uma direção a respeito disso. Eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito desse assunto. Muito legal. Polêmico um pouquinho, né? Mas para nós já temos clareza desse assunto. Obviamente que não. Obviamente que Deus é o dono do ouro e da prata e nós sabemos disso. E o problema não é o dinheiro. O problema é o que o seu coração está realmente inclinado para. Então, nós falamos muito que o problema não é o dinheiro. O problema é você consigo mesmo. Porque o dinheiro ele é bênção, o dinheiro ele veio para trazer prosperidade para sua vida, para te ajudar a conquistar coisas que você vem sonhando já há algum tempo e também abençoar pessoas. E no nosso caso, como cristãos, sermos fiéis no dízimo e nas ofertas. E quando nós falamos do dinheiro específico, não, ele não tem problema, ele não é ruim, né? Na verdade é o contrário. É muito falado no mundo que o dinheiro é a raiz de todo mal. Exatamente. E a verdade, o contexto é o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Sim, então não é você ter o dinheiro, mas o dinheiro ter você, que pode te trazer aí muitos malefícios na sua vida, te prejudicar em várias questões, né? Te desvirtuar de vários caminhos bons. E é esse cuidado que nós temos que ter com o fato de ter o dinheiro. E é engraçado porque as pessoas, com o passar do tempo, removeram uma palavra desse versículo, que é o amor ao dinheiro. Sim. E nesta remoção, parece que o dinheiro é o problema, e não é problema. Ele foi colocado como culpado, jogaram o dinheiro contra a parede e falou, a culpa é sua. Fala, não, gente, não, dinheiro não é problema. Então, o que você precisa entender é que sim, Deus é um Deus abençoador, e na Bíblia existem inúmeras passagens sobre dinheiro. Sim. E sempre Deus vem nos provar em relação à nossa fidelidade com Ele. Então aí é um ponto que você precisa prestar atenção. O dinheiro jamais pode ser aquilo que te domina. É verdade. Então é essa a diferença que nós precisamos ter como cristãos. Não é o sentido de, se eu enriquecer, eu vou perder a minha salvação? Eu vou me desviar dos caminhos? Obviamente que não. Sim. Então o dinheiro ele vem para te trazer mais benefícios e facilidades na vida. Desde que o dinheiro seja colocado no lugar dele, que é de servo e não de senhor. E é muito interessante porque até a Luciana ela comentou aqui, né?
que as pessoas elas falam muito isso, e a gente sabe que a palavra ela tem poder. Sim. Então eu entendo que, infelizmente, essa ótica de que cristão e dinheiro estão em lados opostos acaba sendo instalado por conta de uma cultura. Perfeito. De pessoas, às vezes até um pouco mais antigas, que acabavam tendo essa percepção. E a gente sabe, né, por exemplo, tem o T. Harv Eker, que é especialista sobre esse assunto, ele fala que a influência que a gente sofre na nossa infância é aquilo que vai, de certa forma, conduzir a nossa vida financeira na fase adulta. Então, quando, por exemplo, uma criança ela cresce ouvindo que o dinheiro, né, acaba causando muitos problemas, acaba sendo problema, talvez, de casamento, de família, não sei o quê, quando a pessoa ela cresce, parece que ela tem medo de dinheiro. Exato. Né? E, de fato, cria esse bloqueio. Exatamente. Então, nós falamos até de crenças limitantes, Sim, né, Lu? sim. De bloqueios financeiros no último marketplace agora. E é engraçado porque algumas pessoas chegam a falar que, olha, minha empresa prosperou, mas isso me gerou problemas no casamento e eu perdi o casamento. Olha só. Então vamos lá, um jovem que está nos assistindo agora, ele já começou a ficar preocupado. Será que eu posso ganhar dinheiro? Sim, É verdade. você deve ganhar dinheiro. Mas você deve cuidar também da sua vida familiar, da sua vida espiritual e da sua vida emocional. Então o dinheiro, ele só potencializa aquilo que você já é. Sim. Ponto. Então, se você já tem uma tendência, até mesmo de caráter, para ter, eu diria que, tratamentos diferentes com certas pessoas devido ao volume de dinheiro, o dinheiro vai potencializar isso. Sim. Então, você vai tratar pessoas de forma errada, mas não é o dinheiro em si, é você que se sente no poder. Então, o dinheiro realmente tem que ser colocado como servo, para que ele não domine você. Esse ponto, para mim, é o chave. É muito importante. Isso que faz você destravar esses bloqueios que tem na mente e aí você consegue prosperar sendo cristão, que aliás é maravilhoso. Sim. E aqui entra algo muito importante também, né? Principalmente para quem está nos assistindo em casa, talvez a gente tenha, e eu sei que tem muito pai, tem muita mãe, tem pessoas que influenciam na educação talvez de crianças, adolescentes. Então você que está em casa, esse também é um assunto muito importante para você conversar dentro da sua casa, tá? Comece a deixar isso muito claro na cabeça dos seus filhos, na cabeça das suas filhas, que dinheiro não é algo relacionado ao inimigo. Mas como o presbítero disse, né, o problema está no amar o dinheiro. Exato. Quando o dinheiro ele toma um lugar de ser realmente dono das nossas vidas, aí sim a gente tem um problema. Mas quando ele é utilizado como um recurso, aí nós estamos realmente nos encaminhando para aquilo que é a vontade de Deus. Então, trabalhem esse assunto em casa. A gente disse aqui, aquilo que a gente ouve em casa muitas vezes vai influenciar na nossa vida financeira daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Certamente vai, né, Douglas? E é muito claro, até experiências nossas de vida, né, quando criança, infelizmente, ou felizmente, não sei, quis Deus, eu nasci numa família extremamente pobre. Sim. Extremamente pobre. Até quem está nos assistindo aí e me conhece desde criança vai entender o que eu vou falar. É comum, quando você nasce numa comunidade extremamente pobre, as frases serão: você nasceu pobre, você morrerá pobre. Sim. E isso cria uma cultura interna e você passa a entender que isso será uma verdade. Então, você será avesso ao dinheiro em qualquer circunstância. Se você vai bem no seu emprego e a sua empresa quer te promover, você vai se sabotar para não ser promovido. É verdade. Porque o dinheiro, você vai lembrar lá daquela frase quando era criança: bom, nasci pobre, eu preciso morrer pobre. E não tem nada a ver, né, Lu? Não, não tem nada a ver. O dinheiro, ele é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? E o Senhor nos chama para que a gente seja pessoas generosas. E o dinheiro, ele é uma forma, ele é uma ferramenta para que a gente possa adorar a Deus dessa forma, servindo pessoas, servindo vidas e sendo generosos. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente começa a servir o dinheiro e não o dinheiro nos servir, a gente começa a servir dois senhores, né? E a própria palavra fala de Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão. Sempre avaliar as nossas intenções, o nosso coração, em tudo que nós formos fazer, o que a gente está fazendo, o que tem por detrás disso. Sim. E tomar esse cuidado de não servir a dois senhores. Eu acho que isso que é o grande medo, às vezes até mesmo do próprio cristão, né? De se desviar, de estar chateando o coração de Deus de alguma forma com o dinheiro. Mas eu acredito que tendo essa avaliação pessoal sempre e pedindo a direção de Deus, a direção do Espírito Santo sempre nas nossas vidas, o Senhor nos conduz. Até mesmo para quando a gente fala de ofertas, quando a gente quer ofertar para alguém, a gente pede para que o Espírito Santo nos guie, para quem é a pessoa, para onde vai. Recentemente eu li um livro muito interessante
que falava sobre ofertas e tocou muito meu coração. Porque sem dinheiro é um pouco difícil pra gente ofertar na vida das pessoas. É verdade. Apesar de não ser a única forma. Você pode ser generoso com pessoas, sendo um meio, né? Sendo um elo entre a pessoa e outra pessoa que pode ajudar. Mas, muitas vezes, a pessoa que tem a condições financeiras maior, ela pode tirar pessoas do deserto. É verdade. De fato. Ou então ela pode colocar mesas no deserto, que é com uma oferta, ou então mesmo fazer algo que tira a pessoa daquela situação. Então eu penso no meu coração, quando eu peço para que Deus nos prospere, para que Deus me prospere, é exatamente para que eu tenha condições, quando eu ver alguma situação, eu possa de fato fazer alguma coisa. Possa agir, né? Possa agir, né? A gente viu aí recentemente, a gente teve a questão aí do Sul, e quantas pessoas, né, bem-sucedidas conseguiram aí ajudar as pessoas de uma forma tão grandiosa. E eu, dentro do meu coração, eu sempre falei, Deus nos permita um dia ter essa oportunidade. Não é ter o dinheiro para nos servir, mas para poder fazer mais por esse mundo, pela nossa geração, em situações como essa, poder servir mais. Então, eu acho que finalizando assim sobre essa questão de Deus e o dinheiro, é realmente sempre avaliar se nós não estamos servindo Ele, mas se o dinheiro está nos servindo e se não estamos servindo a dois senhores. Perfeito. E aí entra um ponto muito importante aqui, que é a questão que a Lu até comentou, que é a prosperidade, né? Sim. Que também já é um gancho aqui para um próximo ponto, porque a partir do momento que a gente entende que, então, Deus, ele olha para o dinheiro como um recurso que vai abençoar não somente as nossas vidas, mas que vai ser um fator multiplicador, que vai potencializar aquilo que nós somos. Então, se a gente carrega a mensagem do evangelho, a gente vai fazer o que a gente vai simplesmente potencializar isso. Exatamente, você vai potencializar isso. E eu vejo, presbítero e diaconisa, que a palavra prosperidade, ela vem muito de encontro com multiplicação. E aqui vem algo muito importante, né? Prosperidade não se resume só no dinheiro, mas ele também está inserido ali como um recurso da parte de Deus, né? Perfeitamente. Quando eu falo de prosperidade, o que vem na mente de vocês? Eu posso dizer que a igreja, ela cresceu no conhecimento também. Não apenas no conhecimento bíblico, mas em outras esferas também. É verdade. Então, prosperidade, a minha maior definição é: prosperidade é aquilo que o seu dinheiro não pode comprar. Uau, é verdade. Então, conhecemos inclusive... Ela vai né, muito além de riquezas materiais, né? Mas você ter saúde física, saúde mental, bons relacionamentos, estar bem no seu relacionamento para quem é casado, estar bem com seus familiares, tendo a ausência daquilo que o dinheiro realmente não tendo... o que ele não pode comprar, né? O dinheiro ele não pode comprar uma saúde, muitas vezes ele pode ajudar, mas necessariamente a gente já viu aí quantos casos aí de pessoas que com muito dinheiro, o tempo todo isso acontece, que infelizmente não consegue comprar a saúde. É óbvio que ele ajuda, é óbvio que ele é necessário, mas tem coisas que realmente não é possível. Então eu penso que prosperidade é isso, é um todo na sua vida. E sendo prático, acho que para quem está nos assistindo, vamos ser práticos. Conhecemos casais que são financeiramente em outro patamar. Grandes empresários com grandes faturamentos, porém com problemas no casamento. É verdade. E aí eu quero pôr esse desafio aqui para você, Douglas, e para todo mundo que está nos assistindo. Você acha que é legal você ir para uma viagem no exterior brigado com o seu cônjuge? Para pensar. É verdade. Você está lá de primeira classe, você vai para um mega hotel, dinheiro não falta, mas você não tem um bom relacionamento, o bom convívio, o sorriso, o carinho. Aí eu pergunto, será que isso é prosperidade? Não pode ser. Então a prosperidade é realmente aquilo que o seu dinheiro não compra. Sim. Então é isso que precisamos tomar atenção. Por quê? No passado, e aí eu falo de conhecimento de igreja que vem crescendo, eu conheci Jesus há mais de 20 anos atrás. E naquele momento, prosperidade era só quem era rico. Sempre foi uma palavra associada a dinheiro, né? Totalmente associada à sua quantia de dinheiro. E não na sua vida por completo. Sim. Então hoje esse conhecimento ele está mais claro, ele está mais acessível para todos. Então, de novo, não adianta você ter um problema de saúde e que Deus nos livre disso, ir lá para o Albert Einstein, no melhor hospital do nosso país, você ter todo o dinheiro, ter todo o acesso a todos os médicos e exames, e no final a sua vida não vai ter recuperação. Sim. Infelizmente ali é o seu fim. Do que adiantou os seus milhões? Ele só trouxe ali um conforto momentâneo. Então quem dá a vida é Deus. Quem ali vai realmente segurar um relacionamento, um casamento com filhos ali criados com muito amor, com muito carinho, é Cristo. Sim. Então não existe nada além
de Cristo que vai ser realmente próspero na sua vida. O dinheiro não vai ser isso, nós podemos te garantir. Exatamente, até porque não necessariamente você ter dinheiro significa você ser próspero. Porque é como o Aldir falou, nessa nossa vida aí, né, de caminhada, a gente já até mesmo conheceu pessoas de ter muito dinheiro, mas não conseguir fazer uma viagem, porque não tem tempo, porque tem medo de que se for fazer, alguma coisa pode faltar, alguma coisa pode desandar nos negócios. Então você vê que a pessoa tem aquela questão emocional em volta do dinheiro e realmente não consegue ser próspero completamente. E aí olha às vezes para a vida de algumas pessoas que estão ali com muito menos do que ele, vivendo uma vida mais com qualidade, mais completa, e ele necessariamente não. E o que acaba acontecendo também é que eu vejo que tá muito relacionado também a você ter paz. Muito, né? Nossa. Porque não adianta nada ser rico financeiramente falando e você não aproveitar dessa prosperidade que o Senhor quer nos entregar. E é interessante porque quando a gente fala sobre prosperidade, qual que é o primeiro livro que vem na nossa mente da Bíblia? Nós sempre falamos de Provérbios, né? Provérbios, né? E se for pra ver bem, Provérbios fala sobre dinheiro? Fala, mas ele fala sobre várias outras coisas. Ele fala sobre a questão de você passar para os seus filhos um legado, de você ensinar eles no caminho que é correto. Sim. Fala sobre buscar a sabedoria, fala sobre você andar com boas companhias, fala sobre a questão do trabalho. Então assim, a gente às vezes acaba reduzindo prosperidade a somente o dinheiro. Mas o livro que fala sobre prosperidade, digamos, na Bíblia, é um livro que nos aponta para vários outros fatores importantes, né? O que realmente nos mostra que a prosperidade de Deus é muito mais abundante. Então você que tá em casa aí, e eu sei que isso acontece porque eu já fui esse cara. Às vezes ora, Senhor, abre os céus e manda o quê? Manda dinheiro. Manda dinheiro. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa, amado. Ore por prosperidade. Nós temos certeza que Deus vai derramar a medida certa sobre a tua vida e além de derramar a medida certa, ele ainda vai acrescentar alguns presentes, né? Saúde, um bom relacionamento, uma boa educação dos filhos, uma boa convivência, tempo, porque também a gente precisa ter tempo, paz no coração e coisas relacionadas, né? No final de tudo é um equilíbrio. Exatamente, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Então, se você financeiramente prosperou muito e você tem 3, 4, 5 empresas, o risco de você ficar refém nisto é gigante. Exatamente. Então, o equilíbrio vai realmente te levar para um outro patamar de vida, um desfrute de vida. Então, de novo, é só o dinheiro? Nem sempre. Sim. Então, não adianta você ter aí um prolabore de 100, 200, 500 mil reais por mês e você não ter o prazer de desfrutar com sua família, com seus amigos, ou até mesmo ter liberdade de tempo, né, Lu? Sim. Então, a vida empresarial, obviamente, ela te dá mais oportunidades de prosperar na vida quanto um CLT, por exemplo. E nós falamos muito disso, né? E, de novo, não tem certo e não tem errado. É muito do seu perfil, daquilo que você quer encarar como desafio e tudo mais. Propósito também, né? Também. E, então, realmente, os empresários, eles chegam em patamares financeiros diferentes e tá certo isso. Essa conta fecha. Mas, porém, ele precisa olhar também ao redor dele. Como está a minha família? Não adianta nada você ser tão abençoado nas finanças, ter 2, 3, 4 empresas e sacrificar seu casamento. É verdade. Sacrificar o crescimento do seu filho ou até mesmo um acompanhamento com seus pais. Então, por isso, prosperidade, na minha definição, engloba todas essas coisas. E é muito interessante também porque Deus, ele quer nos entregar essa prosperidade, né? É claro que na medida na qual cada um de nós vai ser ali talvez responsável, vai ter capacidade para comportar, para suportar. Sim. Mas a gente precisa entender que nos tempos certos, nos momentos certos, Deus deseja entregar essa prosperidade para nós. E é muito interessante porque tem um livro que chama As Chaves para a Economia do Céu, do Shawn Bolz, que ele vai basicamente retratar ali uma experiência muito doida, espiritualmente falando, que ele teve. Ele basicamente recebe numa noite a visita como se fosse um anjo que se mostra como o ministro das economias do céu. Que legal. Quem indicou esse livro, inclusive, pra gente foi o pastor Fabiano, da igreja da cidade, quando ele veio pra cá. E aí, cara, ele basicamente é meio que arrebatado em visão pro céu. E lá no céu ele chega num lugar que é como se fosse a parte das economias celestiais. Financeira do céu. E aí ele fala assim que nessa visão ele vê várias coisas. Então ele vê tipo uma maquete com uma casa.
E aí nessa casa tinha um nome. Então, tipo assim, esse aqui é uma casa que vai ser entregue pra fulano em tal data, sabe? Sendo produzido. Exatamente. Aí ele via muitos papéis, muitos contratos, ou seja, projetos que vão ser entregues, tinha lá a data e tinha lá o nome da pessoa. É claro que isso é uma visão, né? E pra gente entender isso, tem que também ter esse senso DNA, que é o senso profético. Eu tenho certeza que quem tá nos assistindo entende, né? Mas é muito lindo a gente parar pra pensar nisso, né? Que Deus realmente, ele olha pros seus filhos e filhas e ele deseja entregar essa prosperidade, esses recursos no tempo certo, no momento certo, e que de certa forma já tá pronto, já tá preparado lá em cima, né? É muito bonito entender realizar isso. Os sonhos, os desejos, né? Tudo isso é bênção para as nossas vidas, né? Até no último Marketplace a gente viu que algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de sonhar. Principalmente pessoas que saem da extrema pobreza, que viu que, se eu tiver um pouco, tá ótimo, já tô um pouquinho melhor até que os meus pais. E essas pessoas têm essa dificuldade de sonhar com algo grande, de pedir para Deus, e Deus quer nos entregar isso. Deus quer essa prosperidade também, de realizar sonhos, de entregar recursos, de também realizar desejos do coração, né? Até mesmo para uma qualidade de vida. Então, eu acho isso tudo muito saudável e é lindo isso, né? Saber que lá no céu tem, né, separadinho lá num cantinho, algo que Deus já vai entregar para alguém que tá pedindo, para alguém que tá clamando. E é maravilhoso. E eu me identifico muito quando tem algum pregador que ele fala assim, ainda bem que Deus não me atendeu em todos os meus pedidos. Sim. Porque tem situações da nossa vida que nós não temos total clareza daquela situação e nós saímos o quê? Pedindo. E muitos pedidos eu tenho certeza que se Deus realizasse seria o nosso fim. É verdade. Né? Então precisa ter muita clareza da vida. Precisa ter muita certeza para onde você quer ir. Sim. E o que você tem que fazer para chegar até lá. Porque se você ficar só no sonho, só também nas palavras e, enfim, não materializar isso de fato, você vai viver um eterno sonhador ali naquela rodinha de hamster, sabe? É verdade. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero viagem. E nem tá preparado para isso. Cara, você não tá preparado para isso. E falar isso hoje, por favor, que isso não soe arrogância, né? Mas que seja muito claro que isso é um aprendizado de vida. Sim. Então existem momentos que você deseja coisas que é bom que não aconteça. Tem uma frase, inclusive, eu me desculpa aqui, eu não sei se é dele mesmo ou não, tá? Mas eu acredito que seja do C.S. Lewis, é um autor muito conhecido. Sim. Ele vai basicamente falar assim: obrigado, Senhor, pelos nãos que você me entregou ao longo da vida, sabe? Sim, são livramentos, tem que estar preparado, né? E esse T. Harv Eker, inclusive, que fala sobre essa parte de finanças e tudo mais, tem até um arquivo de riqueza lá que ele fala, né? A gente não vai receber mais enquanto a gente não estiver preparado para lidar com aquilo que a gente já tem. E aqui vem um momento, né? Que eu acredito que vocês com certeza vão conseguir nos ajudar, quem tá nos assistindo em casa, que é, se a gente precisa estar preparado para receber mais da parte de Deus, né? Não somente falando aqui sobre dinheiro, mas sobre bênçãos de forma geral, para nossa vida financeira e afins, a gente precisa ter bons hábitos construídos, né? Deus, ele não vai querer colocar talvez 100 peixes numa rede que talvez consiga comportar somente 30, né? Ele quer nos ensinar a construir redes maiores. O que vocês poderiam deixar de ensinamento para quem tá assistindo em casa em relação a esse processo de preparação? Porque onde a gente teve aqui, né, a palavra do vento forte, do pastor Natan, e ele falou sobre, começa com o que você tem, e Deus vai fazer com o que você tem, para que depois ele possa te entregar mais. Então, qual que é a nossa posição hoje em relação àquilo que a gente já tem? Faça melhor com o que você tem em mãos, né? Com os recursos que você tem hoje. Eu acho que isso é uma primícia que tem que estar nas nossas vidas, inclusive para quem está buscando esse autodesenvolvimento pessoal, né? Profissional. Tanto que a gente fala aqui, né? Para as pessoas que estão nesse desenvolvimento, faça com o que você tem, com o recurso que você tem. Cuide bem dele. Algumas pessoas, às vezes, elas acham que elas vão conseguir um certo sucesso profissional quando elas chegarem em um determinado patamar e acabam se frustrando no meio do caminho, porque na verdade é uma escadinha, é uma construção. É o que você falou, Deus não vai entregar algo que você ainda não esteja preparado. E para isso você tem que subir nas escadinhas. E cada escada é uma fase, cada fase é um aprendizado. E aí você vai crescendo emocionalmente, vai crescendo espiritualmente, vai crescendo profissionalmente. Como a gente fala, é a tríade, né, da nossa vida. A vida financeira, a vida pessoal, espiritual. É uma roda, ela tem que girar bem. Quando uma tá muito alta, o espiritual tá muito alto, mas o emocional tá baixo, a roda não gira. Ela fica dando trancos. Então a gente sempre fala isso, a gente precisa aprender e buscar princípios,
formas, né, hábitos financeiros saudáveis, que nós vamos citar alguns aqui, mas principalmente princípios, né? Acredito que logo a gente vai falar também dos dízimos, se aprofundar, né? Que é um dos grandes, né? Que é a obediência ao Senhor, a honra ao Senhor, de entregar os dízimos na casa de Deus. E eu diria que antes de falar alguns hábitos, eu diria que você precisa tratar o seu emocional. Então, hoje eu tenho 42 anos. Hoje, com o conhecimento que adquirimos conforme o tempo foi passando, né, Luiz? Nós fomos buscando isso. Isso é muito importante. Busque conhecimento. É verdade. Não fique apenas com aquilo que alguém te fala, até para que você tenha experiências e a sua experiência te ajude a entender, ter mais clareza e que você possa contribuir com alguém. Exemplo. Hoje eu entendo que o dinheiro ele é muito emocional. Quando eu observo as falhas que eu já tive no passado financeiras, eu já tive falhas financeiras, é bom deixar muito claro aqui. A gente sempre traz no Marketplace e eu sempre falo, pessoal, tudo que nós trazemos aqui são coisas que nós vivemos. Vida real, né? A gente não fala no Google, copiou e pegou e trouxe aqui. Não, é experiência. E infelizmente algumas coisas a gente aprende na raça mesmo, errando. Exatamente. Mas hoje, como a gente está nessa era do conhecimento, tanto acesso, né, a livros e a tanto conhecimento, é importante que a gente busque aprender antes de errar. E aprenda com o erro dos outros também, E aprenda com o erro dos outros, que é melhor ainda. Isso é o mais gostoso, né? Você já viu o erro. É muito difícil aprender com os nossos próprios erros. É uma dor muito grande, porque você perde tempo, você perde dinheiro, perde recurso. E aí, claro, você tem que dar a volta por cima, Deus dá o escape, né? A gente aprende e fala, na próxima eu vou fazer direito. Mas é muito difícil. Então, o que a gente puder consumir, né, de conteúdo, de buscar na palavra, buscar em conhecimento fora, né, de tantas pessoas cristãs, também profissionais que nós temos aí. Inclusive, hoje eu falei para uma pessoa, busque... Gente, nós temos Augusto Cury, que ensina tanto sobre emocional, e o emocional está totalmente ligado ao dinheiro, né? O dinheiro, ele é emocional. Nós temos pessoas, assim, que podem nos ajudar nesses temas, financeiro, pessoal, profissional. Então, hoje em dia, a gente não pode ficar parado, esperando acontecer, e aí eu dou um jeito. E tem uma coisa, Douglas, que, assim, olhando pra você, que você é bem jovem, eu lembrei de algo. Quando nós somos jovens, né, na casa aí dos 20 e pouquinho, a gente tem a sensação que a gente tem a vida inteira pela frente. É verdade. E aí, de fato, a gente tem bastante tempo. Mas hoje, o tempo tem passado tão rápido, porque é tanto entretenimento que nós temos, é tantas coisas que a gente quer realizar, que parece que o tempo voa. É verdade. E é verdade que a gente tá ocupado o tempo todo, então a gente tem esse sentimento. Então eu tinha essa sensação com 20 e pouco. Eu vou fazer uma faculdade, se eu não gostar muito eu faço outra, tenho tempo, eu sou nova. Eu vou entrar em tal emprego, se eu não me der muito bem eu mudo, eu sou nova. Eu vou comprar uma casa, que dá. Depois eu vendo. A verdade é uma só, o tempo passa muito rápido. E quando você vê, você bateu na casa dos 40. E eu falo, sério, eu só falo pros meus sobrinhos, eu tenho 13 sobrinhos de várias idades, uns com uns 18, umas com uns 20 e pouquinho. Eu falo, gente, se aconselhe, aprenda com os mais velhos, isso é precioso. Aprenda com o erro deles. Sim, é verdade. O que nós estamos fazendo agora, aprendendo com o erro dos mais velhos, né? E quando eu falo de cuidar do seu emocional, e o dinheiro sim está relacionado ao emocional, quando você chega no seu sucesso de ter o primeiro cartão de crédito. Você que é jovem, presta atenção no que eu vou te falar. Chegou lá o seu tão sonhado cartão de crédito. Não, Odir, isso hoje é comum. Não é, toma cuidado com isso. E aí você vê ali um limite, e o banco ele quer te dar limite, óbvio, e aí a economia gira, tá tudo certo. E você olha para aquele limite e fala, uau, agora eu tenho mais X mil reais por mês. É verdade. Não, você não tem esse dinheiro. Esse dinheiro não é seu. Mas o que acontece com a emoção? Automaticamente você começa a observar coisas que você tem desejo. Sim. Mas talvez aquele não é o momento de você adquiri-lo. E o que você faz? Tendo um crédito, você vai lá e adquire. Tem um acesso, né, para adquirir. Está ali na loja, está ali na internet, onde você esteja, você tem a possibilidade de compra. Só que você não olhou para os seus custos, você não fez aquela análise financeira se você de fato pode comprá-lo neste momento. Sim. Aí você compra uma coisa, compra uma outra coisa, isso vai se enrolando e você começa a entrar em dívida. Eu não tenho essa pesquisa em mãos aqui, mas se você for fazer uma pesquisa agora, eu acredito que os jovens também estão entrando
nessa faixa de endividamento gigante, porque o crédito está com mais acesso Eu hoje. trabalhei no Banco Bradesco 4 anos, eu atendi um monte de jovem Eu lá acredito. com parcelamento de cartão de crédito atrasado, Sim, financiamento que não conseguiu pagar, empréstimo. eu acredito muito A nisso. primeira oportunidade que a pessoa tem de conseguir um crédito, ela pega e acaba usufruindo de forma negativa Exato. daquele crédito, né? E isso vai gerar para essa pessoa dívida, automaticamente vai gerar um trauma. Sim. Exatamente por causa dessa questão emocional. Exato. O quão é importante você lidar e trabalhar com o seu emocional. Porque nós compramos emoções. Principalmente a gente vê em pessoas que têm a compulsividade para comprar. Isso é sim. muito normal em mulheres, né? É essa baixa autoestima, algo que falta na pessoa. E a pessoa vai e adquire muitas roupas, muitos sapatos e acaba entrando numa dívida. E vira uma... E virou uma bola de Uma neve, bola né? de neve, E isso é sem fim, de fato Sim. é sem fim. Por Tem isso- um livro que é Psicologia Financeira do Morgan Housel, que ele vai falar Do Morgan exatamente Housel. sobre Sim. isso. Sim. Que é a nossa mente que vai, Vai Sim. vai determinar. conduzir, né, a Uhum. nossa E a vida nossa financeira. mente, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, no meu ponto de vista, pelo que a gente tem visto, a primeira coisa, cuida do emocional. Sim. O emocional, ele vai ditar 90% da sua vida financeira. Exato. Das Como suas decisões, né? Suas decisões, o que você vai comprar, por Exato. que você vai comprar, suas intenções por detrás. E a própria palavra fala, você falando sobre dívidas, que a gente precisa sentar e calcular, né? Antes de comprar, antes de construir uma casa. É. Porque senão a gente para no meio e a gente passa vergonha. Passa vergonha. Então a gente tem que E tomar passa. cuidado com isso, calcular muito, colocar no papel hábitos financeiros saudáveis. Fazer uma planilha no Excel, não tem prática com Excel, faz uma planilha Faz no um caderno, papel faz um mesmo. papel. Calcula tudo, calcula suas despesas diárias, quanto você tem de custo com alimentação, com educação, com lazer, saúde. Passou do seu limite, você tá ficando no negativo, o que você pode tirar? Pode tirar algum verdade. entretenimento? Pode diminuir o custo de supermercado? E outra coisa que nós temos visto, o grande gasto das pessoas está na alimentação. Sim, com certeza. Muito. Muito, Essa facilidade muito. hoje da gente ir em restaurantes, o fast food e tudo que a gente tem ao nosso dispor, isso tem assim dado um rombo na vida financeira de jovens, não casados, de casados, pessoas solteiras que já moram sozinhos. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Controlar os gastos, fazer um planejamento e ficar ali. É. Dia após dia, dar uma olhada, ou uma vez por semana. Isso é extremamente importante. Ah, Luciane, mas isso aí a gente já sabe, isso é o óbvio. Mas o óbvio muitas vezes precisa ser falado. É. E além de falado, precisa ser vivido. Sim. Bem. E nós mesmos, muitas vezes, falando para as pessoas, calcula, coloca na planilha, a gente já deixou passar algumas Já coisas erramos. e levou um Já escorregão. erramos. Precisamos voltar, precisamos olhar, a gente fala sobre isso, a gente prega sobre isso. Então, são coisas tão simples, mas se a gente não fizer o simples, o que a gente vai querer com a escada? Se a gente não tá conseguindo subir o primeiro degrau, a gente já quer estar lá em cima, Sim. o tombo pode ser muito maior. E é muito legal esse assunto, porque assim, na prática, hoje não, essa semana passada eu encontrei um colega. E ele trouxe à memória um marketplace que nós fizemos há 3 anos atrás. Eu falei, como que você Nem lembra era disso? marketplace, né? Porque você que está nos assistindo, nós já estamos à frente desse ministério há praticamente 5 anos. Sim. E o nome veio, né, sofrendo algumas mudanças. Acredito que agora nós encontramos um bom nome e que está fazendo mais sentido. Eu falei, como que você lembra de um assunto assim, de 3, 4 anos atrás? Ele falou, porque me marcou. Marcou ele. Eu falei, como te marcou? Aí eu fiquei curioso. Ele falou, lembra de um exemplo que você deu, que aconteceu com você? Olha como a nossa experiência marca as pessoas. Nós tivemos uma situação há alguns anos atrás, acho que uns 4 anos, um pouco mais, que nós não estávamos conseguindo enxergar o dinheiro. Como se o dinheiro entrava na conta e saía da conta. Sim. E nós pensávamos, mas o que está acontecendo? Até que nós paramos para discutir esse assunto de forma profunda. E eu vejo muitas pessoas não discutirem a vida financeira. Se eu fosse falar de hábito, discuta com seu cônjuge se você é casado, ou se você é solteiro, peça conselho dos seus pais para sua vida financeira. Sim. Discuta, converse, porque você sozinho é difícil você ter o controle. E naquele momento eu e a Lu entendemos que, como o dinheiro estava totalmente digital, ou seja, era um Pix, era um cartão, era alguma coisa, era uma transferência, nós não pegávamos mais no dinheiro. Olha que loucura. Mas nas contas era para sobrar dinheiro. Aonde está esse dinheiro? Aí nós tivemos a ideia de não vamos mais pagar nada com cartão.
Vamos sacar o dinheiro e vamos pagar no dinheiro vivo. Entendi. Para entender aonde está indo o dinheiro. Até ter o controle normal. Aí você que está nos assistindo deve pensar, nossa, que antigo. Nossa, que coisa do passado. Presta atenção no que aconteceu. Quando nós começamos a sacar 100% do dinheiro e nós pagamos as contas, sobrou um valor X. Bom, então vamos dividir pelos dias que nós temos até o próximo salário. Maravilha. Deu, sei lá, 30, 40 reais por dia. Acho que 50 reais por dia. Então esse dinheiro é o que nós temos para consumir neste dia, hoje. O que aconteceu? Fomos no mercado com o dinheiro. Puxa, deu mais que 50 reais. Ah, não. Devolve alguma coisa e vamos gastar só 50 reais. Aí entra a disciplina. Sim. E isso, Douglas, foi acontecendo na nossa vida de uma forma tão gostosa e suave que deixou de ser um peso e depois de 1, 2, 3 meses nós ficamos com R$ 1.800 guardados. Olha só. Ali, tudo em dinheirinho, tudo em bolinho. Sim. Porque gerou uma disciplina, nos fez olhar aonde os gastos estavam de fato e nós começamos a nos policiar. Isso eu não vou comprar agora, isso aqui eu vou esperar. Cara, no final de 2, 3 meses, tinha R$ 1.800 livre, que não ia para conta nenhuma, era um dinheiro nosso para gastar como nós... Uma pequena mudança, alteração que vocês fizeram, né? E aí esse meu amigo trouxe esse caso. Ele falou, cara, isso mudou a minha vida. Uau. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas é muito interessante e eu fico feliz porque isso mudou a vida dele, porque mudou a nossa. Então, os hábitos financeiros tem que ver se isso também está de acordo com a sua vida. Hoje, eu digo que 5 anos depois, está super digital do que já era. Está muito mais digital. Mas se você está enfrentando problemas de não ver seu dinheiro, faz esse teste. Uau, faz isso por 6 meses, depois você compartilha comigo o tanto de dinheiro que você economizou. Então, se a gente for falar aqui, entender o quanto ganha e ao mesmo tempo entender o quanto gasta. Sim, certo? O controle dos gastos. Organizar isso, como a Lu tinha comentado, dentro de uma planilha, dentro de um caderno, um bloco de notas, precisa ter se organizado. Sim, né? E o controle, né? Se não diário, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, conforme for melhor para a pessoa. Mas não adianta fazer a planilha, passar o mês todo e aí depois eu vou ver quanto eu gastei. Você não conseguiu ter o controle. Porque a planilha é exatamente isso. Eu tô passando disso. Eu separei tanto para alimentação e já cheguei no meu limite no meio do mês. É verdade. Preciso me segurar. Eu preciso achar meios de manter isso até o final do mês. Agora, isso daí a gente tá falando para um CLT, para um assalariado. Agora, o grande desafio são para os empreendedores e os empresários. Entendi. Né? Essa semana... Nossa, nós temos muitas experiências e casos assim, né? Porque nós somos muito felizes em compartilhar. Esse é o nosso lado generoso. Nós compartilhamos conhecimento, tempo e, quando é possível também, até a parte financeira. Mas o tempo e o conhecimento é o que mais compartilhamos de forma generosa. Então, nós estávamos conversando sobre dízimo com uma pessoa que é cristã e é empreendedor e está crescendo no ramo dele, no segmento dele. E ele falou, não, porque agora o meu salário... Eu não posso falar nomes, mas valores eu posso, né? O meu salário agora é R$20 mil. Eu falei, que legal! Uau! Tá prosperando. Glória a Deus. Nossa, uma pessoa deixa eu que te dar um abraço, né? Que ganhava R$3 mil, né? Deu um salto. Nossa, eu fiquei muito feliz. Ele falou, não, agora eu ganho 20 mil. Aí a esposa falou, não, você não ganha 20 mil. Eu falei, opa, peraí, e aí? Quanto que você ganha? Não, eu faturo 20 mil. Eu falei, você fatura 20 mil. Diferente. É diferente do que realmente você ganha. Você tem um prolabore definido? Bom, vamos lá. Essa palavra não é tão comum. O que é prolabore? Então, ali você já começa a entender que a cabeça do pequeno empreendedor, ela acontece da noite para o dia e ele não busca conhecimento. E finanças fecha qualquer negócio. É verdade. Qualquer empresa pode ir à falência por problemas financeiros. Sim. Por problemas de controles simples, decisões simples e muito juízo para não avançar o sinal vermelho do crédito. E aí, acho que em 30 minutos, né, Lu? Eu fiz um resumo numa folha, explicando para ele o que é o prolabore, o que realmente ele tem de custos da empresa e o que realmente ele teria uma retirada, que então o prolabore para ele, para a casa dele, e o restante que ficou é o lucro da empresa. Vai para o caixa da empresa. Aí falou, meu Deus, então eu não ganho tudo isso. Desculpa te falar, mas... Não ganha. No final dos cálculos, ele estava no negativo, né? Estava no negativo. Tirando todos os custos fixos da casa, tirando o prolabore dele. E os investimentos, né, em maquinário e tudo mais. E aí ele falou, sério, eu tô no prejuízo? Ele falou, sim, você tá... Mas tem como mudar isso, tem como
realmente é o controle. E aí onde estava, falando do emocional novamente, onde estava aí o descontrole desse caso? Ele tinha determinados momentos que ele pegava um montante debitado na conta dele, ele recebia de empresas, e aí ele tem um descontrole, ele tem uma certa compulsividade para compras. Ele ia na loja e ele gastava muito. Então, misturou o PF com o PJ, virou uma bagunça. Total. Boa parte dos gastos dele, do prejuízo que a empresa estava tendo, era desses gastos. Então, a primeira coisa que a gente falou, cuidado com isso, isso está sendo... Mas eu trabalhei tanto, eu mereço. Com certeza, você merece, você deve sim separar algo para você. Você tem que ter esse sentimento de merecimento. Mas isso não está saudável para uma empresa que está começando. E é uma empresa que realmente tem muito futuro. Tem muito futuro. E se ele se organizar nas finanças, ele vai crescer demais. Tem muito a crescer. Então, falando de hábitos, hábito número 1, tem a clareza dos seus ganhos. Clareza dos ganhos. Clareza, tanto como CLT, quanto autônomo, quanto empresário, quanto empreendedor. Tem a clareza. Legal. E aí, clareza é um conhecimento mais profundo e não apenas um valor. Sim. Então, isso vai te fazer ter clareza, ter segurança do valor que você tem. E o segundo tem a clareza dos seus custos. Certo. Quanto ganha, quanto tá Mas, de gastando. fato, nós fizemos uma dinâmica no Marketplace uma vez. Pessoal, vamos lá, quanto que você ganha? Escreve no papel. Aí as pessoas escreviam. Agora, vamos lá, quanto que você custa ou quanto que você gasta por mês? Colocou lá, tá bom. Quanto que deu? Sobrou uns R$300, uns R$400. Foi mais ou menos a média. Que legal, o que você faz com esse dinheiro? Aí um casal falou, esse dinheiro não sobra. Essa conta não tá fechando. Não tá batendo. E é muito engraçado. Por que não tá batendo? Quanto que você ganha? Eu ganho, vou dar aqui o número. R$3.800. Tá bom. E qual foi o seu gasto? R$3.500. Falei, não, mas R$3.800 líquido ou bruto? Aí ele fez aquela cara de interrogação, assim, sabe? Agora não sei, é bruto ou é líquido? E aí pegamos ele de exemplo e fomos fazer ali o cálculo do líquido. Cara, ele ganhava R$2.800, R$2.900. Completamente diferente. Aí falou, é por isso que eu estou no negativo. E aí é até um clima gostoso, porque o pessoal participa mesmo. Aí todo mundo ri e fala, cara, isso está acontecendo comigo. E eu brinco, se você riu, você também está nessa mesma situação. E um monte de pessoa deve viver a mesma realidade, né? Então tem a clareza. Então muita gente como CLT, e aí eu falo como gestor de empresa, entra em empréstimos consignados, gasta um absurdo em farmácias. Cara, gasta em qualquer outra coisa, o que ele puder tirar de dinheiro, ele vai tirando. E você que é cristão, muito cuidado com o seu dízimo com isso. Isso impacta até na sua clareza do seu dízimo. Né? Isso podemos até falar por último. Então, como hábitos, Lu, eu falaria. Tem a clareza dos seus ganhos, clareza dos seus gastos. E o terceiro é aprenda a poupar, e poupar é vida. Certo. Que é muito diferente de avareza. Então, isso precisa deixar bem claro aqui para todo mundo. Né? O poupar é uma inteligência, um controle dos seus gastos. Né? Você realmente batalhar para não ultrapassar aquele teto de gastos, para não prejudicar seus ganhos. E buscar que sempre sobre alguma coisinha ali, Perfeito. né? Mas, infelizmente, aqui no nosso país, falando em termos de Brasil, isso não é uma rotina dos brasileiros. Pelo contrário, há uma dificuldade muito grande de poupar. E qualquer valor que sobra, já tem alguma coisa em mente que dá para fazer. Né? E é muito importante, pelo menos a gente tem, para quem é CLT, né, ter pelo menos aí uns 6 meses de salário, ou vamos dizer assim, no mínimo 3 meses para a reserva da paz. A reserva da paz. Né? E para quem é empreendedor, pelo menos uns 3 meses aí de faturamento. É muito importante isso, porque nossa vida o tempo todo surgem imprevistos, surgem coisas que acontecem que falam, não sei, não tem de onde tirar esse dinheiro. E a gente já passou isso pela nossa vida, como nossa vida mudou depois que a gente começou a fazer essa reserva da paz, até por questões de saúde, por questões de segurança mesmo, de dormir tranquilo e saber se acontecer alguma coisa. Eu não tenho com quem contar, mas tenho algum dinheiro guardado. Tem uma reserva, literalmente, uma reserva da paz. E isso realmente é muito difícil. E as pessoas têm muita dificuldade. Dois, né, amor? Passamos pelo primeiro caso que nós não tínhamos a reserva da paz e foi traumático. Sim. Né? E também passamos pela segunda parte que foi quando conseguimos ter essa reserva da paz. Glória a Deus. E eu falo pra você, foi uma paz. Então é basicamente, a pessoa ganha R$3.000, ela tem que ter, de certa forma, 9.000.
Pelo menos, né? Sim. E é claro que não vai guardar 9 mil de uma vez só. Isso é a sementinha todos os meses. A sementinha, é a constância da pessoa guardar dinheiro. Isso é muito importante. E que quando você fala isso no público, você olha para o rostinho das pessoas e você vê algumas interrogações, algumas... Uma sobrancelha sobe, uma desce. E por que isso? Porque isso não é fácil. É verdade. Né? Seria muito legal que só falar e beleza, tá tudo certo. E não tá. É difícil. Mas se você consegue guardar R$100 esse mês, R$100 mês que vem, se você faz isso por 6 meses, isso já começa a se tornar um hábito. Já é um começo. E já tem algo, né? A diferença. Sim. Exatamente. E você pega gosto. Quando nós saímos do dinheiro digital e fomos pro físico, nós comemorávamos. Lu, sobrou 30 hoje. Coloca na caixinha. Glória a Deus. Lu, sobrou 10. Coloca na caixinha. Cara, em 2 meses, 3 meses, tinha R$1.800 nessa caixinha. Sim, com pequenos ajustes, né? Com pequenos ajustes. Então, é muito importante conhecer, né? Conhecer seus ganhos, seus gastos e poupar. Vocês fecham, então, nesses três pilares centrais? Sim. Né? Então, você que está em casa, começa a fazer isso. Inclusive, o Ministério Marketplace, vocês trabalham bastante, né, nesses assuntos, nessa questão. Sim. Tenho certeza que, se você estiver acompanhando aí as notícias da igreja, que está sempre sendo divulgado o discipulado que vocês fazem e afim, eu acho que, com certeza, você vai conseguir aprender muito sobre essas 3 coisas que são simples, né, gente? Mas, como a Lu tinha comentado, precisa fazer o quê? Precisa viver. Precisa colocar em prática, porque senão não vai adiantar de nada. E aí, quando a gente fecha nesses 3 hábitos, a gente parte pro fim aqui da nossa conversa, mas com um dos assuntos que é o mais importante quando a gente fala sobre vida financeira do cristão, que é a questão da generosidade voltada para dízimo e para oferta também, né? Falando como um princípio, como você mesmo comentou. E aqui vem pra gente fechar. Dízimo e oferta, isso é mais do que uma responsabilidade nossa, né? Digamos assim, não é verdade? Uma obediência. É verdade. Eu amo esse versículo aqui. Deixa eu puxar ele aqui. Aldir, você é um crente que tem muito tempo de igreja, então por isso que você gosta. Não, é porque isso é verdade. Meu amigo, Malaquias 3:10 é o versículo que você precisa entender e viver. Sim. O segredo para sua vida prosperar está aqui. Malaquias 3:10 está assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto. Grava isso. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Quando eu entendi esse versículo, Douglas, eu confesso que eu demorei para entender. Eu tive uma experiência financeira com Deus no início da minha conversão, onde eu comecei ofertando R$2. Aquilo mudou minha vida. Foi uma quebra de bloqueio. E eu comecei a entender que era importante trazer o dízimo por questão de ser um mandamento. Só que chegou um certo momento, eu precisei de um socorro financeiro. E um pastor daquela época me falou: você tem todo o direito de pedir para Deus um socorro financeiro, porque você é dizimista. E aí eu quebrei um segundo bloqueio que eu tinha nesse versículo, que foi: ponham-me à prova nisto. E quando eu comecei a pôr à prova e eu comecei a clamar a Deus por um socorro financeiro, esse socorro veio, mas ele veio de uma forma tão rápida e leve, que até hoje, quando eu começo a falar, é capaz de eu até me emocionar aqui, de tão forte que foi essa experiência. Então, se você é cristão, talvez num papo mais informal eu te falaria até de uma outra forma, mas aqui para todo mundo que vai nos assistir eu te falo: traga o seu dízimo na casa do tesouro. E se você passar por alguma dificuldade, peça socorro para Deus, que Ele vai te socorrer. E se você crer nisso e praticar, se prepara para o final do versículo. Deus vai trazer bênçãos sem medida sobre a sua vida. Glória a Deus. E eu creio muito nisso, eu prego muito isso, nós vivemos muito isso. E nós já, se for contar aqui as experiências, precisamos fazer mais 2 podcasts aqui. Vai longe. Sim, nós estamos casados já há 13 anos. E nesses 13 anos já aconteceram muitas coisas. E uma delas, né, isso é assunto talvez para um outro podcast, é que no ano de 2015 eu tive um problema de saúde muito sério, muito grave. E eu falo que não tem como não confiar em Deus e acreditar na palavra dele. Nós não tínhamos com quem contar, nós não tínhamos, nossos pais não tinham condições de nos ajudar. E Deus proveu
tudo. E não foi pouco dinheiro, Douglas. Foi Glória a Deus. muito dinheiro. Eu falo para o Aldir que hoje talvez a gente estivesse até em outro patamar financeiro se a gente não tivesse tido tantos gastos com a minha saúde. E Deus não deixou faltar nada. Se a gente fosse contar os milagres de eu estar no hospital, de não saber como que eu ia pagar aquele hospital e de repente o dinheiro entrar na conta. A empresa fez um adiantamento, a minha empresa fez algum adiantamento de coisa que eu nem tinha. Então, assim, Deus cuidou de todos os detalhes. Se eu falar pra você que na época que eu fiz esse tratamento, que foram 3 anos, eu fui mais próspera de que todos os anos da minha vida, que eu trabalho desde os 13 anos, e eu falo pro Aldir, a maior prova de Deus na nossa vida, na questão financeira, foi na minha questão de saúde. Nós conseguimos cuidar da minha saúde, fazer tudo que a gente fazia, continuar pagando as nossas contas fixas, que sempre foram divididas entre nós, e naquele momento não tinha mais o meu recurso, e Deus conseguiu, assim, de uma forma maravilhosa cuidar da gente. Se eu falar pra você, assim, um dia, e foram 3 anos, direto, faltou R$1 para pagar alguma coisa, para algum remédio, para algum exame, e o tratamentos bons em hospitais bons, nada. Então eu falo que Deus sempre foi muito fiel na nossa vida. Então são 13 anos, assim, provando mesmo que seja fiel. Nada vai faltar, nada. Pode dormir, pode deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo. Porque muitas vezes a gente fazia a prova de Deus e falava, Deus, amanhã o Senhor precisa nos ajudar. A gente começou a aprender até uma oração, né? Deus, nos traz um escape. E essa oração, muitas vezes eu faço até para pessoas que nos procuram do Marketplace, que estão endividados, que estão perdendo casa, que estão perdendo bens. E eu falo para ela, ore para o Senhor te dar um escape. Ele vai te dar. Ele vai abrir o céu de alguma forma, uma luz, uma ideia de alguma coisa. Então a nossa oração sempre foi essa. E eu sou muito grata a Deus, eu precisava dessa honra a Ele, né? De poder falar que nós nunca precisamos de nada, assim, de ninguém, a não ser de Deus. E a fidelidade dele é uma bênção. E você que tá aí nos assistindo, tá com dúvida? Faz o teste. É verdade. Seja dizimista fiel. 6 meses? Olha, eu acho que em 3 meses você já vai viver algo sobrenatural. Sim. E algo que acho que precisa ser compartilhado também, né? A gente não entrega esperando algo em troca. É um princípio de fidelidade. Exato. E Deus, como um pai que ama os seus filhos, faz muito mais aquilo que a gente pode imaginar ou planejar. E aí vem também um conselho prático. O Aldir falou, né? Eu comecei ofertando R$2. Eu lembro que as minhas primeiras ofertas eram também com dinheiro físico, R$2, R$1, R$10. Então, para você que tá em casa, isso daqui mudou a minha vida em concepção de oferta. Eu não costumava ofertar nos cultos. E aí, de repente, uma vez eu ouvi uma pessoa próxima a mim, que até participou de um processo de me discipular, ela falou, comece a trazer nos cultos dinheiro físico, para você ter essa sensação de ofertar. E depois que eu comecei a fazer isso, minha mente realmente virou, sabe, em relação a ofertar na casa do Senhor. Isso é muito forte, porque se realmente você for fiel nos dízimos, fique em paz. Nada vai te faltar. É verdade. Nada. Isso, quando você tem a primeira experiência, aí é como se fosse fechou o livro, sabe? Tipo, zerou o jogo. Pronto, já sei que realmente a fidelidade com Deus... É só seguir assim agora. É só seguir. E faz o contrário, que você vai ver que como a sua vida financeira desanda. É verdade. De novo, gente, não somos santos e perfeitos. Já passei por dificuldades onde eu não dei o dízimo. E a minha vida financeira foi de mal a pior. E aí o Espírito Santo vem e traz aquela clareza de olha onde você está errando. Glória a Deus. Para aí. Volta a ser fiel e deixa que o milagre é com o céu. Douglas, e é instantâneo. Sim. Então, você que é cristão, o tema desse podcast é realmente, né, o cristão e sua vida financeira e o dinheiro. Você que é cristão, você precisa entender que tudo que você tem vem de Deus. Glória a Deus. E Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata, Ele que tem as chaves das portas, é Ele que conhece o seu futuro e não é você. Então, você precisa realmente crer e praticar que você vai viver coisas grandiosas que você nem imagina, que não chegou no seu coração, tampouco nos seus ouvidos. É aquilo que Deus tem para sua vida. Em nome de Jesus. E eu penso assim também que o dízimo, ele é uma forma de você honrar a Deus e honrar também a sua comunidade. Sim. Aonde você está sendo alimentado, aonde você vem, né? Todos os cultos, tem toda uma estrutura por detrás. A palavra fala, né? Traga todos os dízimos na casa do Senhor para que haja mantimento. O que é esse mantimento? É essa estrutura
para que a gente possa continuar pregando a palavra, levando a palavra para as pessoas. Então, se a gente que está sendo usufruindo disso, sendo abençoado por isso, a gente não consegue ser grato, uma forma de gratidão, É verdade. a gente precisa reavaliar o nosso coração. E isso entra também na oferta, né? Você disse que você tinha essa dificuldade, e eu compartilho disso também. Eu tinha muita dificuldade em relação à oferta. Por quê, Douglas? Eu entendi assim, o dízimo é uma obediência ao Senhor. Eu não espero nada em troca, estou entregando, é uma honra que eu estou dando das minhas primícias. Mas e a oferta? A oferta eu não posso dar na vida de alguém, eu não posso ofertar para um parente que está precisando, alguém que eu estou vendo nos meus olhos que estão precisando. Então eu tinha muito isso, eu vou dar a oferta na vida de alguém. Mas muitas vezes o que acontece é quando você tem esse pensamento, você nem oferta na vida da pessoa e nem traz para a casa do Senhor. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? E isso é uma coisa que permeia muito, às vezes, algumas dúvidas no meio cristão. Mas e se eu der o meu dízimo, minha oferta na vida de alguém, se eu abençoar o meu pai ou minha mãe, a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe, mas não faça esse teste, porque eu já fiz, eu falo isso de testemunho. Deu ruim, gente, deu ruim. Eu falar, esse mês eu vi que a minha mãe estava precisando demais, esse mês eu não vou dar o dízimo porque eu vou abençoar a minha mãe. E naquele mês eu não consegui nem abençoar a minha mãe, nem dar o dízimo. Meu Deus. Porque alguma coisa apareceu e eu falei, eu tive que pedir perdão para Deus. Eu falei, Deus, me perdoe. Porque eu entendi totalmente errado. E mesmo assim, já entendendo, quis colocar no meu coração de outra forma. E não, realmente, o dízimo é na casa dos tesouros. Agora, a oferta, realmente, eu acho que a oferta, dependendo de algo que Deus aponte, você pode ofertar, assim, na vida de alguém, de alguma pessoa, ser generoso, né? Isso entra também a generosidade, de olhar a dor do próximo, de compactuar com isso. E a generosidade é também uma forma de gratidão ao Senhor. E olha que engraçado, quando a gente fala de realmente trazer o dízimo aqui na igreja onde nós congregamos, é para o nosso próprio alimento. Sim, e no corpo vivo, né? E no Marketplace nós temos experiências interessantíssimas de pessoas que não são da nossa igreja, pessoas que não são de igreja nenhuma, que elas participam e nos perguntam, quanto é? E nós falamos, não é nada, a igreja que está contribuindo com o cofre, nós temos um cofre maravilhoso em todo evento Marketplace. E depois essas pessoas chegam e me falam, é de graça? É de graça. Cara, isso aí lá fora é pago. Não, isso aí, meu Deus, eu ia ter que pagar uns X reais agora e vocês fazem isso de graça. Posso trazer mais amigos? Pode trazer. Então olha a importância que o meu dízimo, o seu dízimo, o dízimo de todo mundo traz para uma comunidade. É o princípio da multiplicação, né? E a gente está semeando em solo fértil e eu tenho certeza que quanto mais você que está aí em casa tem isso como princípio na sua vida, mais essa multiplicação vai realmente gerar mais e mais frutos, né? Sim. Gente, é isso, né? A gente com certeza vai marcar um novo episódio para falar sobre negócio, para falar sobre trabalho. A gente tem muita coisa pra gente conversar ainda. Mas eu queria aqui, em nome de Jesus, declarar sobre você que está em casa que essa prosperidade, esse discernimento do que é dinheiro, do que é riquezas, possa vir ser realmente uma verdade sobre a tua vida em nome de Jesus. E se por um acaso você quer se aprofundar nesse assunto, Ministério Marketplace, né? Isso aí. Sempre a última sexta-feira do mês, nós temos o nosso evento Marketplace, um evento aberto onde nós tratamos assunto de vida emocional, vida espiritual e vida profissional para que você prospere em todos os âmbitos da sua vida. Glória a Deus. Amém. Então você vai pegar esse episódio e vai fazer o quê? Vai compartilhar. Vai compartilhar. Né? Grupo da família, grupo de amigos, para que essa mensagem possa alcançar cada um deles. E nós esperamos verdadeiramente que essa mensagem possa vir gerar grandes frutos no seu coração. É isso, gente. É isso. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Deus abençoe. Até mais. Amém. Deus abençoe.